Também o Evangelho de São João, né? Hoje nós estamos aqui na continuação e no finalzinho do capítulo 6 do Evangelho de São João. Nos Atos dos Apóstolos, quando nós ouvimos o relato da conversão de Saulo, nós tendemos na homilia a ficar com a conversão de Saulo, né? Nós tendemos a falar muito sobre essa conversão, essa mudança de vida. Mas hoje eu não queria ficar com Saulo. Eu queria ficar com uma pessoa muito importante que chama-se Ananias, né? Ele aparece nesse momento da conversão de Saulo, né? Depois que Saulo tem a experiência dele, e por mandato do Senhor ele vai até Saulo para rezar e ele ficar curado, voltar a enxergar. Isso é muito importante, porque Ananias teve uma missão delicadíssima, né? Peraí, esse homem que perseguia a igreja, que mandava matar os cristãos, agora mudou de vida e eu vou lá rezar por ele, para que ele recobre a vista, né? É muito interessante esse relato, porque diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou na visão: Ananias, aqui estou, Senhor. Levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Imagino que Ananias deu uma reviravolta assim na cabeça, né? Saulo, né? Eu vou lá, né, nesse homem. Mas porque obedeceu a Deus, ele foi e impôs as mãos sobre Saulo e ele recobrou a vista. Diz que quando ele rezava, as escamas caíram dos olhos e ele recuperou a vista, se levantou e foi batizado, né? Meus queridos irmãos, nós precisamos ter essa coragem de Ananias, de ir ao encontro das pessoas mais difíceis. Saulo era uma pessoa difícil, sim ou não? Sim. E por mandato de Deus, ele foi lá e colocou a mão e cumpriu uma missão. E aqui na igreja, né, nós podemos dizer que Ananias tem um papel importantíssimo, porque a conversão de Paulo revolucionou o mundo inteiro. A mudança de vida de Saulo fez de fato uma grande obra, fez chegar a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo até nós. E bendito Ananias que teve coragem de ir lá. Ah, se nós tivéssemos coragem de irmos aos Saulos de hoje, como Ananias foi, né? Se eu e você tivéssemos essa coragem de ir nos Saulos de hoje e impor as mãos sobre ele. E aí você pode até dizer: ah, padre, mas ali Saulo já estava convertido, né? Se tornou Paulo, né? Sim, mas para que ele se tornasse Paulo, para que fosse curado da cegueira, né? Porque ele ficou cego depois da experiência, ele voltasse a enxergar, foi necessária a imposição de mãos de Ananias, né? Ele orou por Saulo. E nós somos chamados a, de fato, meus queridos irmãos, a orar uns pelos outros, a ministrar a libertação, a ministrar a paz, a pedir que o Senhor cure a cegueira de uns, liberte de situações dolorosas, de outras situações dolorosas de outros. É preciso, como Ananias, ter a coragem de erguer as mãos e colocar e interceder para que muitos, como Saulo, voltem a enxergar. Volte a enxergar. Essa é uma mensagem da liturgia de hoje, né? Que o Senhor quer nos falar. Por outro lado, nós temos o Evangelho, retirado, né, desse capítulo 6 do Evangelho de São João, que o próprio Jesus está aqui desenvolvendo o discurso do pão da vida. Ele definiu que ele, né, ele mesmo é o pão da vida descido do céu. E quem dele comer jamais morrerá, né? Mas eu quero ficar aqui com esse versículo 56 que diz assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele.
coisa muito simples, mas profunda. Permanecer em Jesus e Ele permanecer em nós. Por isso que nós temos essa necessidade da comunhão diária. Vocês sabem que ainda na época de Santa Teresinha não havia comunhão diária, né? Não se comungava diariamente. A igreja que foi aos poucos permitindo a comunhão diária. E nós estamos nesse tempo onde podemos sim receber o Senhor todos os dias. A Eucaristia celebrada todos os dias no mundo inteiro. O sacrifício de Cristo, Ele que se imolou, que ofertou a vida em sacrifício, tornando-se alimento para que permaneçamos nele e Ele permaneça em nós. Veja que bonito. Esse é o convite do Senhor, porque quem comer da carne do Senhor e beber do seu sangue tem a vida eterna. É Jesus, é o próprio Jesus que fala. E nós precisamos, de fato, descobrir essa beleza da comunhão, do receber o corpo e sangue do Senhor, porque recebendo, eu estou permanecendo nele e ele em mim. Portanto, meus queridos irmãos, nessa Eucaristia celebrada, vivida, contemplada, nós precisamos abrir o nosso coração para acolher, né? Acolher essa verdade de Deus. Ele é o pão vivo descido do céu, que eu e você temos fome. A nossa fome, meus queridos irmãos, é de Deus. A humanidade tem fome de Deus. Até os moradores de rua que não têm o que comer, eles têm fome de Deus. Todos nós, a humanidade inteira tem fome de Deus e precisa descobrir nesse banquete o alimento que não passa. O alimento que não passa. E o alimento que não passa é Cristo Jesus. Ele é esse maná descido do céu, o verdadeiro maná, que quem dele comer viverá eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,